estou bem concentrado nisso, fazendo essa passagem, né? Eu tenho um particular interesse sobre aspectos ligados a legado, só que dentro de uma construção teórica sobre um conceito de mega evento, que eu venho falando bastante, e aqui na Intercom vou falar também, que é a questão de que um mega evento, ele não gera mídia, ele é um produto midiático, né? A gente pensa o esporte, eu defendo muito isso nas minhas aulas como professor de jornalismo esportivo. Esporte, ele tem uma natureza direta, quer dizer, esporte é a gente ir ali num campinho agora e começar a jogar bola, ou eu parar para ver um grupo de pessoas jogando. O esporte está no esporte universitário, no esporte amador, não está só na Copa do Mundo, na Olimpíada. O que acaba acontecendo é que, por ter ídolos, por ter uma construção cênica muito atraente, né, com muito marketing, com muita mídia, com muito audiovisual, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, ela se coloca como um produto super sedutor numa sociedade de consumo, né? Só que existe uma questão que é muito interessante, que eu trabalho isso do meu doutorado para cá, é que há uma contradição natural, porque o esporte é corpo, o esporte é você celebrar o corpo em movimento, estando em movimento. E, invariavelmente, lidar com imagens, assistir a uma partida de futebol pela internet, pela TV, é você parar, não estar em movimento, no máximo movimento dos olhos, né? E ficar ali focado naquilo. Quer dizer, você praticamente mata um pouco do que é o esporte, que é você se colocar. E aí que a gente tem uma contradição, que até o próprio Humberto Eco vai chamar de falação esportiva, que muita gente que lida com esporte não tem uma cultura esportiva, sequer tem corpos esportivos, né? Quer dizer, você vai pegar muita gente que lida com esporte e que, na verdade, não tem um corpo caracteristicamente esportivo. Mas isso é uma questão que a gente poderia falar num outro momento. O fato é que um mega evento esportivo, para conseguir chegar mundo afora, pensando em arenas como, por exemplo, o Maracanã, com uma restrição de público em 70 mil pessoas, você pensa numa audiência de 3 bilhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas, versus 70 mil pessoas que cabem no estádio, você precisa construir uma estratégia a partir de imagens, ou seja, precisa construir uma narrativa, você precisa ter ídolos, você precisa contar uma história. E aí que o mega evento esportivo, ele lida com uma questão que eu chamo de economia das imagens. Como você consegue fazer com que as pessoas se enganem pelas imagens com o que é o esporte? Porque o esporte é você estar em contato, é você estar no estádio torcendo. Como você compensa isso que você não tem quando você vê numa tela bidimensional esse esporte? Você compensa com ídolos, construindo histórias. Então você cria uma economia na qual você substitui o que está em falta, que é efetivamente esporte, estar numa arena, viver a emoção da torcida, por uma sedução narrativa com muitas imagens, com muitos ídolos, com muito, hoje em dia cada vez mais interfaces gráficas, computação, animações, misturando o esporte com o entretenimento, né? Então você coloca uma celebridade, música, quer dizer, você tenta compensar o pouco de esporte que tem numa transmissão de mega evento esportivo com muito de show, de entretenimento, de consumo, né? E aí que esse processo constrói hoje narrativas em que o esporte ele deixa de ser protagonista e vira coadjuvante. Então, de repente a transmissão foi legal porque você teve de repente a participação de um cantor, você conseguiu um recurso visual melhor. Você acha que é importante estar na cerimônia da Olimpíada porque você vai fazer sua selfie, não porque você acredita em Olimpíada. Quer dizer, você vai desvirtuando o esporte, da ideia do esporte enquanto um espaço cultural em que você vai testar os seus limites, né? Pensando pelo aspecto olímpico. Quer dizer, a Olimpíada é um espaço em que o homem se coloca em contato enquanto comunidade global, e você vai poder testar o seu limite tendo um oponente e vir um grande show de imagens, um grande show de narrativas com ídolos, o que não deixa de ter seu papel do ponto de vista do marketing, mas do ponto de vista esportivo há um prejuízo muito grande. A gente, na Copa do Mundo, era perceptível que muita gente estava nos estádios para gerar selfie, por estar ali enquanto um ambiente festivo, e muito pouco por causa da cultura do futebol, da cultura do esporte. Então, essa é uma questão que me interessa muito hoje, porque a gente resgatar o que é o esporte e resgatar o papel do esporte na sociedade é importante, porque o esporte está ligado à construção de um modelo civilizatório que hoje está em crise. Porque a gente ficou com características do esporte como a própria competitividade, né? A gente vive numa sociedade altamente competitiva, mas esqueceu que o esporte tem fair play, que o esporte é uma forma de reduzir a violência direta, que o esporte permite que a gente troque experiências e
e aprenda juntos, independente de ser o ganhador ou derrotado, o esporte é uma celebração da humanidade, um momento de troca, por isso comunicação, né? E a gente perde muito isso e coloca no lugar disso, no mundo do esporte, consumo, imagens espetacularizadas, a competição é a vitória acima de tudo. Pensando na Olimpíada, por exemplo, não é o princípio da Olimpíada criar um ranking de quem é o melhor país, quem ganhou mais medalhas. Isso é uma questão de narrativa de mídia, criada porque a mídia precisa contar histórias, tendo ídolos, tendo um ranking, criando uma emoção sobre, talvez amanhã o Brasil passe o país tal. E a Olimpíada, na verdade, está preocupada, do ponto de vista do conceito olímpico, justamente em congregar os povos. E isso se perde muito nesse momento atual. Então, o esporte hoje, ele vive essa encruzilhada. Quanto mais mega evento esportivo, Copa do Mundo, Olimpíada, Libertadores, Champions League, UFC, qualquer esporte, quanto mais a gente se tornar espetáculo, menos a gente vai ser esporte, no sentido original do termo, porque o espetáculo demanda competição, demanda consumo, demanda espetacularizar o esporte. O esporte, inevitavelmente, o esporte espetacularizado, ele estimula o doping, porque para gerar imagens espetaculares as pessoas acabam em algum momento traindo a ética do esporte e tentando isso a qualquer custo. E o esporte cria contradições, né? Como pode uma Olimpíada, se a gente pensar o esporte como um promotor de saúde, ter alguns patrocinadores como fast food? Né? Então, quer dizer, do ponto de vista do marketing, é uma área que eu trabalho, eu sei as respostas, mas do ponto de vista do esporte, é uma grande contradição. Como pode atletas serem tão doentes? Isso é fruto da necessidade de gerar imagens cada vez mais espetaculares. O esporte, que era uma instância de geração de corpos saudáveis como referência social, virou hoje uma instância de corpos doentes, porque a ginástica, o futebol e todos os esportes de alta competição machucam o corpo, maltratam o corpo. Então, você fazer esporte hoje é praticamente ir contra a ideia de que esporte é saúde, né? E isso está atrelado também diretamente ao espetáculo. Então, o espetáculo, e vários autores vão falar disso, Debord, etc. e tal, ele vai gerar um enorme... Vai gerar imagens que são como biombos, são imagens bonitas, mas o que está por trás desses cenários bonitos que a gente constrói no esporte espetacularizado de hoje é uma coisa muito assustadora. É até um certo deserto, né? Alguns filósofos vão falar do deserto do real que nós vivemos hoje, né? Baudrillard, por exemplo. E a gente vive isso. Se a gente tirar o espetáculo do esporte, a gente vê um esporte sofrendo muito com esse excesso de mercantilização que nós temos, né, atualmente. E isso vai interferir, inclusive, na relação com o ídolo. O ídolo que era uma referência no passado, referência de vida, né, de exemplo de vida, hoje é um ídolo, na verdade, ele é um garoto propaganda. Quer dizer, o ídolo que tinha um papel de ser um símbolo para a sociedade, Pelé, Garrincha, e o papel que eles tinham na construção da identidade do brasileiro, num momento importante da história do país, hoje a ideia de ser ídolo é a ideia de vender cueca, vender cerveja, vender carros, vender produtos. E efetivamente eu me aproximar com o ídolo não é eu ter um comportamento parecido com o ídolo do ponto de vista esportivo, social, é consumir os produtos que ele me diz que são bons. Então há um desvirtuamento muito grande nesse sentido sobre o esporte hoje. Então o processo que eu comecei lá como pesquisador, tentando entender como a mídia construiu o esporte, na verdade aos poucos eu fui percebendo que essa economia que vai aparecer na mídia, ela interfacia a própria construção da mídia. Quer dizer, vários autores, o próprio Lipovetsky vai falar isso hoje, a gente tem todas as relações sociais mediadas pela economia, e o esporte não foge disso. Então não é que o esporte gera fatores econômicos e o clube pode ganhar dinheiro, ficar mais poderoso, não. A economia, ela vai ter agentes que já vão atuar de uma maneira economicamente estruturada. E aí a gente vai ter a realidade, né, por exemplo, da Europa, do futebol europeu, que nós temos ali 20 clubes muito poderosos e outros clubes tão pobres quanto os nossos clubes brasileiros. Fala-se muito do risco da espanholização do futebol brasileiro, é um pouco disso. Quanto mais dinheiro alguns grandes clubes acabam tendo, mais desiguala o processo de você ter uma cultura esportiva, né? Quer dizer, você vai ter alguns grandes centros, Corinthians, Flamengo, etc, 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 e você vai ter todos uma série de clubes que são tradicionais, importantes, minguando continuamente,
porque efetivamente o fator econômico não vem depois de um resultado esportivo, ele gera o resultado esportivo.